volta, porque estoura a folha salarial deles. E não é só questão de não conseguir pagar o salário, é porque tem o fair play financeiro. Então ele vai sair. Agora resta saber se para o Grêmio ou para os Estados Unidos. O Christian Rodrigues, para quem não sabe, descartado ainda. O Christian Rodrigues não poderia ser contratado pelo futebol brasileiro neste momento por uma questão de janela. Só que ele está numa condição especial de estar num clube em condição falimentar, que está abandonando o campeonato, que é o Parma. Então aí a FIFA abriria provavelmente uma exceção a estes jogadores do Parma para poder jogar em outros clubes, seja lá de onde, né? Mas a não ser que eu tenha entendido errado, ele pertence ao Atlético de Madrid. Sim, pertence ao Atlético até emprestado ao Parma. Tu acha que seria devolvido? Seria devolvido ao Atlético de Madrid. Ele não seria aquele jogador que não pode ter impedido o seu direito de trabalhar. Aí é que tá, é isso aí que eu não consigo entender, porque se ele joga no Parma e ele é dispensado pelo Parma, ele está vinculado a um outro clube, né? Mas se o Atlético de Madrid ou ele tem um clube que detém a condição dele de... Mas o vínculo dele neste momento estava com o Parma. E se o Atlético de Madrid alegar o seguinte, eu não posso ter esse jogador jogando aqui, eu emprestei justamente porque eu não tinha condição de pagar o salário dele. Aí o Atlético de Madrid vai ter que dispensar o jogador. O João tem mais detalhes sobre isso, fala, João. A janela para vir para o Brasil ainda está aberta, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, tanto que o Brian Rodrigues veio depois daquele período que normalmente é janeiro. Ainda dá para vir para o futebol brasileiro, não pode sair. Tudo bem. Tem claro, uma... se o Brian veio, né? Se o Brian chegou, né? Bom jogador, hein, tia? Tem uma informação que a gente até comemorou há alguns dias, que era a retomada do ex-presidente Fábio Koff no departamento de futebol do Grêmio. O Grêmio numa situação delicada, né, com uma situação financeira complicada que a gente já imaginava, mas mais do que isso, perdendo jogadores e sem uma referência. Tanto que agora assumiu o César Pacheco como diretor de futebol. Mas o presidente Fábio Koff, que estava retomando as suas funções, se afasta definitivamente, alegando problemas particulares. A gente sabe de um problema de saúde na família e ele não estará mais à frente do futebol do Grêmio. Ainda cuidará, segundo informações, dessa missão em que ele se envolveu para tentar melhorar o contrato ou a compra da gestão da arena, né? Melhor dizendo. Mas do futebol ele está fora. Definitivamente, o ex-presidente Fábio Koff. Eu lamento porque o torcedor, foi iludido com essa... A gente entende o problema particular, problema de saúde e tudo mais, mas o torcedor precisava do Fábio Koff nesse momento. Chico, a bandeira de campanha, a cartilha de campanha de Romildo Bolzan dizia o seguinte: Fábio Koff será o nosso homem do futebol, a arena está comprada, Duda Cref será o diretor de futebol e nós teremos um time competitivo. Nada. Isso é lamentável. O torcedor foi enganado. Eu questiono essa tua frase, o torcedor precisa do Fábio Koff. O Fábio Koff é uma figura representativa, histórica e vencedor. O torcedor precisa de um time. O outro pode fazer um time. Mas o problema é que o barco estava à deriva, né? Tá, mas Bom, ele votou no Bolzan por causa do Fábio Koff, né? Esse é que é o problema. Ele votou no Bolzan por causa do Fábio Koff. Vamos combinar. O Romildo Bolzan Júnior foi eleito. O Romildo Bolzan Júnior foi apresentado para o mundo do futebol com exposição por causa do Fábio. Nós vamos combinar. Era a bandeira, né? Era a bandeira da campanha. Para nós e para o sócio, o Dr. Romildo Bolzan era um ilustre desconhecido. Eu compreendo o afastamento. É um problema complicado. Só que eu acho que poderia justamente ter colocado alguém. E essa foi uma crítica que eu fiz, eu sempre disse, o presidente está passando por um problema particular, eu tenho conhecimento do problema, mas eu não vou revelar aqui porque é um problema dele. Faz tempo. Faz tempo. Então, esse tempo todo ficou nas mãos do Filipão e do Rui Costa. E faltou no momento que ele se afastou, nomear alguém, né? Ninguém contesta assim, o problema familiar, o problema de saúde. Isso aí, esse não é o problema. A grande questão, a grande polêmica é que o Fábio Koff foi uma bandeira de campanha e não apareceu em 2015. E ninguém no lugar dele. E o Duda Cref, que também viria, também saiu. E o Filipão ficou sozinho, né? Não, o Duda Cref foi um negócio impressionante, cara. O diretor de futebol do Grêmio em 2015 foi demitido em 2014. Pediu para sair em 2014. Vamos combinar uma coisa. É brabo, né? O Romildo Bolzan anunciou na campanha que teria 2 ex-presidentes no vestiário. O Duda Cref e o Fábio Koff. E esses 2 ex-presidentes não vão estar no vestiário. E aí? E só há alguns dias chegou o César Pacheco. Sim. Só alguns dias, que é uma figura política representativa. Faltará o vice de futebol. E olha, a gente está vivendo um momento que ele é interessante, né? Os presidentes assumiram o futebol.
O presidente do Internacional, Vitório Pífero, e o presidente do que não é bom. Não é bom. Né? Eu também acho que não é bom. Que eles têm outras incumbências. Claro. Né? Roberta. Bom, Lucas, sacanagem. Usaram ele só para se eleger, então? E dentro de campo, o Bruno diz, está na hora dos jogadores que estão no elenco vestirem e honrarem a camisa do Grêmio. E a Juliana, todo jogo tem sido um sufoco, tanto dentro ou fora de casa. No final do mês, a seleção brasileira encara 2 amistosos na Europa, dia 26 de março contra a França em Paris e depois dia 29, 3 dias depois, contra o Chile em Londres. E o técnico Dunga, hoje pela manhã, divulgou a sua convocação para esses amistosos. A gente tem a lista aí, Paulinho? Vou mostrar. Os goleiros, tem aí o gaúcho e gremista Marcelo Groy, junto com o Jefferson, que é da confiança do Dunga. E também o Diego Alves também foi convocado, né? Nos zagueiros. Os 3 do PSG. Os 3 do PSG o Miranda está bem escolhido. Os laterais, o Fabinho é uma novidade e o Marcelo também é porque volta à seleção, né? É isso aí. O Fabinho está jogando de volante até no Monaco, mas também atua como lateral. E a volta do Marcelo, que é por muitos um dos melhores laterais do mundo. Isso mas aí. É que no Real Madrid ele tá bem, né? Ele rende. Ele tá muito bem. Na Copa ele foi muito mal. Mas o Elias que está arrebentando no Corinthians. O Souza, ex-Grêmio, hein? O Souza é uma surpresa. Aquele? De novo, né? O Firmino é uma confirmação, porque é a segunda convocação, né? Roberto Firmino. Eu tô no aguardo da próxima foto do Firmino. E essa seleção, ela... E o Felipe Coutinho, Cadu, jogando muito. É o dono do time do Liverpool. Tá jogando demais. O Robinho, né? O Robinho tá de volta. O Robinho é o homem da confiança, né? É o cara que 2010. É o cara que em 2007, numa Copa América, quando o Kaká e o Ronaldinho roeram a corda para não ir na Copa América, o Robinho bateu no peito e disse, professor, deixa que eu resolvo essa parada. 2007, nós estamos em 2015. A seleção brasileira, ela é Neymar, Felipe Coutinho, mais 9. Bom, eu também acho. Mas será que o Dunga pensa que o Felipe Coutinho é titular? Mas eu acho que ele vai ser. Não sei o que o Dunga pensa, mas não há como não ser. Mas assim, Cadu, eu vou lembrar uma situação. Ano passado, por exemplo, o William estava arrebentando no Chelsea. E era para ter sido titular na Copa do Mundo. E ele não botou. E ele amarelou. Às vezes o cara o Felipe Coutinho me parece o jogador mais pronto. Mas aí é diferente. A gente está falando da reação do jogador em campo. Mas isso aí é importante, Cadu. Eu, por exemplo, eu reconheço muita qualidade no Felipe Coutinho. Agora, eu não consigo ver no Felipe Coutinho a personalidade de um jogador de seleção. É que assim, Daniel, o Liverpool teve uma arrancada nas últimas rodadas no Campeonato Inglês que botou o Liverpool de novo na briga por uma vaga no G4 do Campeonato Inglês, a gente pode dizer assim. E o Felipe Coutinho é o grande cara do Liverpool nas rodadas. O segundo melhor jogador brasileiro em atividade no contexto mundial hoje é o Felipe Coutinho. Sim. É o Felipe Coutinho. Primeiro Neymar e segundo é o Felipe Coutinho. Outra coisa, o Marcelo Groy, eu acho que definitivamente se coloca como um dos 3 goleiros, porque havia aquela dúvida, Groy ou Vitor, né? Não tem mais, né? Eu acho que não tem mais. Não tem mais, eu acho que o Groy é o terceiro, estará nas próximas convocações. A gente tinha outras possibilidades, mas o Diego Cavalieri acho que passou o bonde, né? O Fábio do Cruzeiro também passou. E o Jefferson talvez não seja essa unanimidade toda, hein? O Fábio do Cruzeiro há pouco tempo estava falando em aposentadoria. Que já tem mais gente. Agora já está estudando como vai ser o nível de exigência do Jefferson jogando uma Série B pelo Botafogo. Né? Aí é que tá. Querendo ou não, isso... Conta, isso, né? conta, porque o nível de exigência dele é melhor Groy, tu tá no futebol da China do que na segunda divisão do futebol brasileiro. O momento do Marcelo Groy é muito melhor. O Marcelo Groy é bombardeado. Bom, o Diego Tardelli está na China e foi convocado, né? Sim, mas o Tardelli foi agora, né, para o Shandong Luneng, lá o time do Cuca, e eu acho que também tem uma espécie de experimento aí do Dunga, né, para ver se o cara não diminui a competitividade e ver como é que ele rende. O Tardelli em tese é titular, né? Agora o Everton Ribeiro, que foi para a Arábia, e o Ricardo Goulart, que também foi para a China, não foram chamados. Segundo o Dunga, por uma questão física, não porque eles foram para esses mercados. Mas é fato que eles perdem o foco, né, o holofote, né? Mesmo que o mundo globalizado nos traga informações. O Ricardo Goulart fez 3 gols aí no jogo. Eu estou com o Cadu. Eu acho que o Dunga deveria abrir trabalhos a partir de agora, começando uma temporada, tendo como base um time que abra com Neymar e Felipe Coutinho. E a partir daí tu desenvolve. O Robinho, eu discuto um pouco isso, porque, embora esteja bem lá no Santos, tu não vai ter ele em 2018, né? Não vai ter. Tá bem no Santos, mas não tá assim. Eu digo, destaque do Santos. Eu levaria... Isso aí é gratidão. Eu levaria o Luiz Adriano e não levaria o Robinho. Faltou o Luiz Adriano. E o Fredinho do Shakhtar, pra mim, joga mais que o Souza, por exemplo. Também acho. O Souza está bem no São Paulo, mas... Tava precisando do Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano faz muito gols, né?
Roberta Gabardo. A Mariana, merecida a convocação do Groy. O Lucas, Marcelo joga muito, feliz por ele. E o Júlio, pelo menos uma notícia boa para o meu tricolor. Até ali, né? Porque daqui a pouco vão inventar de vender, né? Aliás, o Groy, eu não tem os jogos aqui, mas o Groy vai desfalcar o Grêmio, né? Não, e já... Jogos do Gauchão. 26 de março é o primeiro jogo. E 29 é o segundo. Primeiro jogo contra a França na França, segundo contra o Chile em Londres. 26 e 29. 26 e 29. E pode ficar fora da primeira da Copa. Se o Marcelo Groy se consolidar na seleção, que é a tendência, vai para a Copa América. E o Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa América. Isso é realmente... São 7 rodadas, se não me engano. Isso é uma vergonha, preocupante, é trágico para o Grêmio. Tudo bem, tem o Thiago, tem o Léo, mas o Groy é o principal jogador do time hoje, né? Tira a condição técnica. O Marcelo Groy é o principal jogador do time. Muda a orientação técnica do Campeonato Brasileiro com isso. Tu tira os melhores jogadores das melhores equipes. Tu vai tirar, se fosse hoje, aí o Souza do São Paulo. O Elias do Corinthians. Não, se tu tirar o Robinho do Santos. E o Jefferson do Botafogo, querendo ou não. Também. João Batista Filho, voltar lá para a Central Band do Esporte, mais informações. Chico, o Fort Lauderdale, que é o time, Strikes, perdão, que é o time do Ronaldo Nazário, que recentemente está fazendo aí um alvoroço, contratou o Léo Moura, pode contratar o Louco Abreu. A informação de hoje é que quer também Kleber Gladiador, por empréstimo até o final de 2015. O detalhe é o seguinte, hoje tem uma entrevista coletiva fundamental e que vai resolver muitas das nossas dúvidas, do empresário do Kleber Gladiador. Giuseppe Dioguardi, a partir das 4 da tarde, vai responder sobre esta questão, sobre o interesse do time do Ronaldo Nazário, que disputa a segunda divisão nos Estados Unidos, e também sobre a situação do Gladiador no Grêmio. Chico. O ventilador vai ser ligado nessa coletiva. Eu não sei. Não sei até que ponto isso é bom pro Kleber, sinceramente. Não, mas eu confesso que a situação que eu não todos sei. Nós sabemos. Porque se o procurador vai falar, já é uma espécie de blindagem ao Kleber. Se fosse o Kleber na coletiva, eu não acredito, eu não acho que vai ser jogar tudo no ventilador. Acho que vai ser talvez um esclarecimento, uma posição por parte do jogador depois de tantas... Mas o Pepe Dioguardi, nós conhecemos, declarações contraditórias. Ele é um cara meio sanguíneo, E outra, se ele convocou uma coletiva, porque ele deve estar querendo dar uma versão diferente de tudo que está sendo dito, né? Senão ele não convocaria, né? Com certeza. Porque querendo ou não, independente de quem está certo, o Kleber está sendo acusado de muita coisa. Mas o que teria de diferente? Todos nós sabemos da relação do Filipão com o Kleber, o que gerou. É da aversão, né? Mas e a posição do Grêmio? Dar um esclarecimento e fazer uma blindagem. E o Grêmio não quer o jogador, fazer coletiva para quê? As entrevistas do Grêmio, especialmente do Nestor Rain, partem de uma certa mágoa e uma certa posição de que o Kleber teria dificultado uma negociação. Eu acho que a entrevista do Pepe Dioguardi é para ir contra isso. Dificultar não dificultaria. O jogador caro e também não vai perder dinheiro, convenhamos, né? Depois do intervalo a gente volta para fechar o programa de hoje. Até já. O Daniel Oliveira está na marca do pênalti de hoje. A pergunta vem do nosso telespectador, o Cassano Malós. Daniel Oliveira, quem joga mais? Quem é melhor jogador? Galhardo do Grêmio ou Fabrício do Internacional? Que pergunta do Cassano, hein? Olha, tia. A pergunta é quem é melhor. Quem é melhor? O Fabrício. Fabrício é melhor. Muito bem. Roberta, recadinho para fechar. Recadinho sobre o Nilmar, então, a Lourdes. Finalmente o Nilmar desembarcou no Beira-Rio e a Gabriela Silva nunca desistiu do Nilmar, joga muito esse guri. A gente volta amanhã, 1 da tarde, aqui na tela da Band. A todos uma ótima quinta-feira. Tchau, pessoal.